Olá, pessoal. Deixa aí, pessoal, entrar um pouquinho e aí a gente já começa. Ei, Marcito. Eu não vou conseguir nem enxergar, gente. Eu acho que eu tô precisando de óculos, viu? Não sei se é porque essa tela de computador me dá um negócio no olho e eu não tô conseguindo enxergar muito bem, às vezes de perto, e fico, sabe, fazendo assim com o olho. Eu acho que eu tô precisando de um oftalmo aí. Se alguém me indicar aqui em Indaiatuba para eu fazer, acho que eu preciso de óculos para usar de perto, porque de longe parece que vai. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes eu consigo enxergar de boa, mas às vezes tá me dando aí nas leituras tá me incomodando. Eu acho que eu preciso de um oftalmo mesmo. Não é idade não, né? Eu acho que é o tempo mesmo que tá assim. Acho que é a quarentena que tá fazendo eu ficar com os olhos meio que com dificuldade para ler. Bom, pessoal, vamos lá, né? Hoje eu vou contar uma história na qual eu nunca contei. Nunca contei assim, né? Publicamente, nunca abri um pouco da minha história. Eu sempre contei para os meus amigos, para as pessoas que me acompanham, quem pergunta um pouco, fases, pedaços, né? Mas eu nunca contei assim, de uma ordem cronológica, desde lá do meu nascimento até eu me tornar quem eu sou hoje. E eu resolvi fazer isso. Eu estava pesquisando, né, vendo aí outras lives, outros conteúdos, outras pessoas que falam muito sobre a jornada do herói. E eu olhei essa... antes de mais nada, viu, gente? Clica aqui do ladinho, aqui nos coraçõezinhos. Segundo aí as pessoas, isso dá engajamento, isso me ajuda. Então, clica aí no coraçãozinho, compartilha com seus amigos, se vocês desejarem. E aos poucos vocês vão clicando aí. E depois vão fazendo pergunta também, que eu vou tentar enxergar aqui e ler para depois responder, tá bom? E então então vendo tudo isso, né, eu cheguei num ponto bacana, né, de falar um pouco sobre a jornada do herói. A jornada do herói ela é muito bacana, é uma história, é uma mitologia. Foi Joseph Campbell que fez, né, escreveu um livro em 49 e de lá para cá várias histórias foram feitas baseadas nesse conto que ele escreveu lá atrás, né? E ele conta aí 12 passos da jornada do herói, como ele se inicia até o seu retorno de volta para o seu mundo. Então é muito legal, muito interessante. E se vocês se interessarem, se você procurar no YouTube, vai ter vários videozinhos explicando exatamente qual é o funcionamento dessa jornada do herói. E vários filmes foram feitos por conta disso. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Homem-Aranha, a história de Jesus Cristo, por exemplo, é baseada nisso. Baseada assim, né? Ela é uma jornada de um herói. Então, é muito legal a gente entender um pouco melhor como funciona tudo isso. E eu quis trazer isso tudo para minha vida, né? Porque a gente vê isso nos filmes, nos heróis de fato, da onde eles saíram, da onde eles vieram, o caminho que eles percorrem, até onde eles chegam, o que eles encontram, o que eles conquistam, o que eles ajudam e o retorno, né? De volta. Isso a gente vê aí nos cinemas, nos filmes. E na nossa história, como funciona isso? Como é a sua história? Eu até coloquei semana passada sobre isso, né? Qual é a sua jornada, né? A jornada da sua vida que o torna um herói hoje. Pessoal, todos nós somos heróis, né? Todos nós somos de alguma forma herói. Herói por viver, herói por sobreviver, herói por estar passando por desafios, lidando com tudo que está acontecendo. Então, a pandemia, né? Hoje, você tem que ser muito herói para passar por tudo isso, por todos os desafios e enfrentá-los, né? E então eu resolvi contar um pouco da minha história. Eu quero contar, vamos ver se vai dar tempo para eu falar um pouco de tudo. Então vamos lá.
E se vocês tiverem pergunta, vocês vão me perguntando aí, tá bom? Então vamos lá. Minha história começou no meu nascimento. Eu sou filho de pais lavradores, né? Pessoas que trabalhavam no sítio. Meu pai, minha mãe, os meus avós, meus tios, são todos lavradores. Todos trabalhavam na roça mesmo, no sítio. Aqui em Indaiatuba mesmo, a plantação sempre foi básica, a que mais predominou foi a uva. Então, eu nasci no meio de uvas, na verdade, né? Aqui na Videira é um lugar que quando eu nasci, meu irmão também, meus pais moravam ali. E então tinha meu pai, minha mãe e tenho um irmão mais velho que chama Marcelo, que ele é 3 anos mais velho que eu. E então começou todo um processo da minha vida, né? Então, filhos de lavradores, pessoas muito simples, mas nunca me faltou o básico. Isso nunca me faltou. Eu nunca passei fome, nunca passei necessidade. Eu nunca tive momento de ter aquilo que eu gostaria, né? Seja um chocolate, seja uma tubaína, que na época era muito tubaína, aqueles refrigerantes, os doces que eu queria. Isso não era possível, mas era possível dentro do que minha mãe acreditava que sim. Meu pai não importava muito, mas minha mãe sim. Então eu sempre tive. Básico, mas eu sempre tive. Passando o tempo, né, eu me reconheço desde os 4 anos de idade, eu já me percebo fazendo coisas, entendendo um pouco a dinâmica da minha casa, e aí começou os grandes desafios na minha vida. Minha vida, pessoal, ela é recheada, assim como na maioria da vida das pessoas, recheada de desafios, mas muitos mesmo. E eu começo com o primeiro, que é o enfrentamento de uma situação bem delicada dentro da minha casa, né? Meu pai sempre teve um grande problema com o álcool, né? Com a bebida. Ele fazia uso disso todos os dias, e então talvez vocês possam imaginar como era dentro da minha casa. E era quase que todos os dias um furdunço, né? Eram brigas, eram discussões, eram coisas que dominavam a minha casa. E eu muito revoltado com tudo isso, e tinha que entender, aceitar, relevar, olhar para aquilo, enfim. E o tempo foi passando e isso nunca mudou, né? Mas aí é que entra uma coisa muito importante, que na jornada do herói, a primeira, ele conta um pouquinho da história do mundo, né? Então esse é o meu mundo normal, no qual eu vivia. E aí eu entendo hoje que eu recebi um chamado. Eu já tinha um chamado, uma voz que me dizia assim: você vai ser alguém na vida, você vai conquistar, você vai ser reconhecido pelo seu trabalho, pela sua profissão. E olha que eu nem entendia muito o que era a profissão, mas eu entendia que eu ia ser reconhecido, eu ia ser aquilo de Robin Hood, né? De poder, eu tinha certeza de que eu ia ajudar pessoas. A minha ligação sempre foi muito ligada a pessoas e animais. Isso desde pequenininho eu sempre tive animais. Minha casa nunca ficou um dia sequer sem um animal, desde que eu nasci. Sempre foi muito gatos, né? E aí depois lá dos 13 anos que eu tive cachorro e teve até hoje. Mas antes era só gato, e eu lembro muito bem disso. Então eu sempre tive esse contato muito forte com os animais, de ajudar pessoas. Então, dentro de mim, eu reconheço hoje que eu já sabia que alguma coisa iria acontecer, e que eu não queria aquilo para mim, né? Eu queria algo diferente daquilo que eu via. O tempo foi passando, situações extremamente graves foram acontecendo dentro da minha casa, até que a gente, né, tinha que lidar com aquilo. Minha mãe muito sábia, muito ignorante no conhecimento, mas muito sábia nas decisões. Minha mãe foi muito do tipo de: não espera acontecer. Se você já sabe o que vai acontecer, por que você não faz antes? E é o que ela fazia. Então ela já pegava a gente, tirava de casa, até que meu pai dormia, para a gente continuar a nossa vida lá dentro. Isso era todos os dias. Então ela fazia muito bem isso e conduzia. E aí quando a gente ficava para fora de casa, né, e ficava assim até tarde da noite, 1h, 2h da manhã às vezes, eu ficava muito pensando, né, pensando nas minhas fantasias, nas minhas construções, o que eu queria, o que eu gostaria. Eu não lembro muito o que acontecia ali, mas eu tinha certeza de que eu ia viver algo diferente na minha vida, né?
Enfim, o tempo passou, esses desafios foram sendo enfrentados de um jeito que eu não sei muito como que eu conseguia lidar. Eu fiz muita coisa dentro da minha casa para ajudar a minha mãe, né? E nessa situação toda, me apresentaram, né, uma ferida mortal que chama ansiedade. Diante de tudo aquilo que acontecia, eu desenvolvi uma ansiedade muito grande, mas muito grande, que beira lá os 90%, se não quase 100%. Eu sofria demais com ansiedade. Eu acho que por conta de tudo aquilo que eu esperava que ia acontecer ou que não ia acontecer, então era sempre uma novidade dentro da minha casa. O básico era igual, mas sempre era uma novidade, porque com uma pessoa que tem, né, todo esse problema, a gente nunca sabe. Então, e o meu maior medo era com a minha mãe. Então, eu desenvolvi uma ansiedade muito grande, muito, muito grande. E essa ansiedade, para mim, ela funcionou da seguinte forma, e que mais tarde eu vou dizer o que aconteceu para que essa ansiedade desaparecesse da minha vida, ficasse só o básico, e ela realmente desapareceu. Então vamos lá. A ansiedade para mim, ela sempre foi ligada ao estômago e ao fato de não comer. Então, se eu ficava muito ansioso, eu não comia. Se eu ficava feliz, eu não comia. Se eu ficava muito triste, eu não comia. Tudo ele vinha para o meu estômago. Então, eu tinha um problema muito grave com a alimentação. Então, minha mãe tinha que sofrer, tinha que achar formas, né, para saciar, para me alimentar, porque em casa, por tudo isso que estava acontecendo, e eu queria, às vezes, algumas coisas e não aconteciam, eu tinha essa questão, e a minha mãe foi muito guerreira, ela foi uma heroína para administrar e me oferecer o que ela podia, né? Ela nunca brigava, ela sempre tentava achar uma forma para me satisfazer, né? E eu sou muito grato por isso. Então, essa ansiedade que ferrou muito com a minha vida, de verdade. Eu não sei como que eu não tive úlcera, porque as dores que eu tinha no estômago por conta da ansiedade sempre foi muito grande. Olha só. Então tá, o tempo passou, cheguei ali aos 13 anos, né? Aos 13 anos, meu pai já estava numa fase bem mais grave. Ele fazia uso de 5 litros de pinga por semana. Cachaça mesmo. Era danado ele. Só que aí ele estava um pouquinho mais controlado, porque a gente morava perto da casa dos meus avós, e aí ele não fazia muito mais aquilo, né? Então ele estava um pouquinho mais controlado, mas ele não peitava muito mais a gente, né? Mas ele bebia demais. E um dia ele saiu, bebeu demais, voltando para casa de moto, sofreu um acidente, ele não estava sem o controle. Ele caiu de moto, né, bateu a cabeça quebrou em vários pedacinhos, e ele ficou em coma durante 15 dias. Isso foi em julho, ele caiu dia 1º de julho e ele ficou até o dia 15. E olha que interessante, dia 14 foi o meu aniversário de 13 anos. E aí eu lembro que eu pedia para Deus assim, né, que se Deus fosse levar ele, que levasse antes ou depois. E aí aconteceu de ser depois. Então completei 13 anos no dia 14, que inclusive está chegando o aniversário, hein? Agora, dia 14 de julho. E no dia 15, então, ele faleceu. E aí, gente, aí tem um ponto importante que é estamos falando de um menino, né? De um jovem que passou por vários desafios nesse momento. E esse chamado, né? Voltando um pouquinho para o chamado, eu sempre acreditei que alguma coisa de boa eu ia fazer, eu ia acontecer. Isso nunca foi diminuído na minha vida, pelo contrário, eu sempre aumentava, né? Então, nesse período, eu desfocava tudo que acontecia dentro de casa. Eu fui muito sábio, de verdade, porque eu utilizava todo aquele desgosto da noite, porque eram divididos, né? Minha casa era dividida por 2 partes, dia e noite. Dia era muito bom, a noite era terrível. Então, eu pegava e usava todo o que eu podia para me satisfazer, que era cuidar de animais. Eu tive vários animais nesse sítio, eu tinha de quase que todos, era quase um zoológico na minha casa. Eu plantava muitas coisas, verdura, horta, eu tinha um jardim fantástico. Então, isso me tirava do foco daquilo que acontecia em casa. Então, eu com o meu irmão também fazia muito isso. A gente brincava muito, nadava, eu com o meu irmão nos damos muito bem desde sempre, né? Então, a gente conseguiu não levar aquilo que acontecia
inclusive para hoje. A gente teve aí esse desvio, não seguimos o caminho, fomos bem diferentes e as coisas aconteceram muito bem. Então, passando por esse momento de acreditar que algo bom ia acontecer um dia, aconteceu a morte do meu pai. E aí veio um alívio muito grande, né, para mim, para o meu irmão, até para minha mãe, que entendemos o quanto foi importante a ida dele, porque daí a gente ia viver. E uma fala que eu sempre utilizei, e ela foi muito emocionante para mim, assim. Hoje está mais tranquilo, mas antes das minhas análises ela era muito pesada, né? Eu dizia assim que agora, e foi a primeira fala que eu disse para minha mãe quando ela voltou, nós voltamos do enterro, né? Ela falou assim, eu falei assim, a partir de agora a gente vai ser feliz, né? E ela falou, não, agora nós vamos mesmo. E aí foi de fato, a gente viveu uma vida que a gente não tinha. Então, só que aí o desafio foi muito maior. Por quê? Porque eu tive que sair da escola e eu tive que sair para ajudá-la na roça. Porque meu pai foi muito trabalhador, muito, muito mesmo. Ele aprontava à noite, mas de dia ele ralava, ele trabalhava muito. E a gente era tudo dividido, né? Era meu pai, meu irmão, minha mãe, e eu que ficava lá um pouco, mas ajudava bastante. Então, meu pai foi, eu tive que sair da escola e ajudar. Então, eu fiquei até a 4ª série, olha que dó. E minha mãe nunca foi assim de querer que estudasse. Minha mãe nunca foi, não, você vai estudar, vai estudar, vai estudar. Minha mãe sempre foi muito ignorante, então ela achava que tinha que trabalhar mesmo para ganhar dinheiro, né? Estudar não ia valer muito. Então, cara, vai lá eu, saio da escola, gostava muito e trabalhando. E aí que entra esse desafio, né? Os desafios que, né, foi até meu pai, depois o desafio de trabalhar na roça. Quem trabalhou, gente, quem trabalhou no sítio, quem trabalha com lavoura, sabe que é muito fascinante, né? Muito difícil a vida na roça, né? É de sol a sol, chuva a chuva, não tem feriado, não tem final de semana, ainda mais em colheita. Colheita não tem muita escolha, a gente tem que ralar pra caramba e eu cansava daquilo. Eu queria sair, eu queria vir para a cidade, eu queria ir para a cidade, eu queria ir para o Rio de Janeiro, eu queria ser alguém, eu queria ser um artista, eu tinha essa vontade, eu necessitava disso tudo. Eu falei, poxa, eu quero, mas eu não sabia como, né? Não tinha ninguém. Nesse sentido, não tive nenhum mentor para me ajudar. Mas eu acreditava. Os únicos mentores que nesse período que eu encontrei foi alguém que eu gostei muito na minha infância, foi a Xuxa, que as letras das músicas me incentivavam a seguir uma vida diferente daquela que eu tinha. Eu via nos animais, eu via as pessoas ajudando os animais, eu via os médicos. Meu sonho de consumo era ser médico. Então, eu ia para o hospital, eu ficava encantado com o que os médicos faziam, com aquilo que eu via. Então, isso me deixava muito satisfeito. Então, eu falei, poxa, eu quero fazer isso, eu quero ser alguém, né? Só que aí eu descobri que eu não ia fazer medicina, né? Não tinha a mínima possibilidade de eu fazer isso. Mas eu falei, mas um dia eu vou alcançar, eu vou ser algo diferente. E aí foi então que com 17 anos minha avó foi para a cidade, veio, né, para a cidade, porque ela construiu uma casa e veio para a cidade. Eu falei, vó, deixa eu ir junto. Ela falou, vem. Minha mãe não se opôs, disse, vai que daqui a pouco a gente vai. Nós estávamos construindo e então eu vim com a minha avó e depois de 6 meses minha mãe veio. Então, quando eu vim para a cidade, foi assim, uma libertação. Esse foi um chamado mais fantástico da minha vida, onde eu saí do mundo onde eu estava e vim para um outro mundo totalmente desconhecido por mim, que é a cidade. Eu sempre fui bem caipira, bem vergonhoso, muito tímido e extremamente ansioso. Então vocês imaginam. Eu já vim com o emprego pronto, que era uma sorveteria Dom Pedro, aqui. E eu comecei a trabalhar lá. E lá eu tive alguns mentores que me ajudaram demais, gente. Por isso que eu vou falar bastante sobre mentores. Mentores são aquelas pessoas que nos aconselham, que nos ajudam, que nos impulsionam. São aquelas pessoas que te elevam para cima, né? E aí, nesse momento, essas pessoas que estavam lá, as filhas da dona, me incentivavam a estudar. Você tem que estudar, você tem que voltar para a escola, né? E eu, né, porque já tinha acostumado dos 13 ali aos 17, 18, e você tem que voltar. E eu falei, não, eu vou voltar. E passou algum tempo, eu voltei.
voltei a estudar, fiz todo o processo e terminei, concluí. E aí, né, eu fui passando de outro emprego, eu fui mudando, aí fiquei 2 anos depois eu mudei para uma videolocadora, onde eu me desenvolvi muito, gente. Voltando um pouquinho antes, deixa eu falar uma coisa interessante. A minha mãe foi muito insegura na vida, ela muito insegura, muito. Só que essa insegurança dela ferrava com a minha vida, ferrou por muito tempo. Por quê? Porque ela sempre dizia assim, se você não fizer certo quando eu estava aqui na cidade, se você não fizer direitinho, se você não cumprir o que deve ser cumprido no trabalho, você vai voltar para a roça. E ela dizia isso e aquilo me dava um medo, uma angústia, mas uma angústia que cortava o meu estômago, né? De medo de voltar para aquilo, para aquele lugar, né? E a gente teve muitos frutos, né? Então eu valido muito a roça, muito mesmo, o sítio, todo esse lugar, porque eu acho que as pessoas deveriam passar para saber os desafios que são enfrentados lá, para valorizar muito mais o que tem hoje, né? Então o alimento chega hoje na nossa mesa, a gente reclama às vezes de pagar um tomate no valor, mas vai lá plantar para você ver o quanto é difícil chegar onde chega hoje. E eu plantei tomate depois, plantei berinjela, plantei chuchu, plantei abobrinha, plantei um montão de coisa. Então, minha mãe, muito insegura, ela dizia isso para mim e eu morria de medo. Então o que eu fiz? Trabalhei de sábado, domingo, feriados, sem folgar. Para vocês terem uma ideia, eu chegava no trabalho, o trabalho era às 9, a sorveteria abria às 9, eu chegava às 7. Era para eu ficar até às 6, eu ficava até às 9, até às 10 da noite. Tudo bem, que uma parte minha eu gosto de fazer, de proporcionar. E todos os meus empregos, eu quem saí do emprego, né? Porque eu fui encontrando lugares melhores, mas eu sempre fui muito elogiado pelo que eu fiz. Eu me dedico mesmo, porque eu sou muito sério. Hoje, por exemplo, se tiver os meus pacientes aqui, podem dizer, eu nunca atrasei com um paciente meu já nesses 9 anos de profissão. Eu não me permito, porque eu sou muito justo, muito sério. Então eu sou muito rígido com o horário, né? Sou muito certinho com isso. Caso aconteça, aí eu vou avisar e vou, né, justificar o motivo, mas eu sou muito correto. Então lá eu fazia demais. Então já tinha esse lado meu de ser e ainda mais dessa minha mãe que me obrigava a fazer muito mais do que eu deveria com medo de voltar, né? Aí um dia eu joguei na cara dela tudo isso e aí ela até se desculpou dizendo que ela é muito insegura, e foi mesmo, né? Só que isso ferrou com a minha vida. Então cuidado vocês aí, se vocês tiverem filhos, não façam isso, né? Ajude de várias formas, mas não dizendo que se você não fizer, você vai entrar nisso, vai viver aquilo, porque só eu e elas e meu irmão sabíamos o que era aquilo lá, porque não é só o sítio, envolvia a dinâmica familiar, porque são âncoras, né? Que ficou ancorado, o sítio ficou ancorado, a situação do meu pai, aquela coisa toda. Então cuidado, hein, gente, não façam isso. Então, isso ferrou muito com a minha vida. Mas beleza, aí eu fui pro outro emprego e aí com menos de um ano eu já era gerente. Que inclusive é aqui embaixo, onde eu estou hoje. Hoje eu alugo uma sala do meu ex-chefe. E eu fiquei por 4 anos gerenciei várias lojas. Era gerente de 4 lojas que ele tinha. Enfim, aí eu saí daqui, fui para Campinas, trabalhar com vendas. Fiquei quase 8 anos, 7 anos, viajei muito, ajudando na construção de novas videolocadoras na época, né? Eu trabalhei muito pela 100% Vídeo, fiquei muitos anos na 100% Vídeo. Então aí foi tudo uma construção, foi toda a minha construção, ela foi formada de trabalho, de ganhos. Eu sempre quis ter moto, carro. Com 18 anos eu já tinha minha moto, já tinha meu carro. Com 19 eu troquei os 2, com 21 troquei de novo. E olha só, meu pai morreu de moto, mas isso nunca me traumatizou. Eu acho que cada um, né, colhe aquilo que... Na época eu não usava capacete, por isso que aconteceu tudo que aconteceu com ele. Então eu sempre quis muito, né? Eu falei, eu quero ter, né? E aí eu lembrava do ser, mas hoje eu entendo melhor, né? Aquela estrutura que eu falo para vocês, né? Entre fazer, ter e ser, né? A gente precisa transitar pelas 3. E aí então... Eu fui desenvolvendo, mas me faltava
me faltava. Mas tinha aquela voz de, boa, o que você vai fazer da profissão? O que você vai fazer? O tempo tá passando. E eu fui muito de curtir a vida mesmo, né? Como eu não pude ir lá, eu fiz bastante isso. Então, encontrei várias pessoas nesse caminho, pessoas que me ajudaram, que foram meus mentores, né? Que me ensinaram muito sobre valores, me ensinaram muito sobre o que é certo, o que é errado. Coisas que eu já sabia pela minha vida, né, dentro da minha casa, mas sabendo muito ainda por essas pessoas que me ajudaram. Até que chegou o grande dia, gente. O grande chamado na minha história foi quando eu fui convidado para participar de um treinamento. Então, até aqui, eu tive todos esses desafios, todos esses... essa questão do que o universo proporcionou a mim, a minha família, o meu desenvolvimento por mim, né, por mim mesmo, o meu querer. Eu assistia muito novela, filmes, eu desejava, eu via o Jô Soares, eu tinha orgulho daquele cara, da condução, né, do manejo dele nas palavras, na fala, e eu falava, eu quero ser quase igual, eu quero ter mesma condução, quero chegar próximo disso aí, eu já vou ficar muito feliz. Então, eu tinha os meus heróis, né? Isso que é legal, a gente sempre tem os nossos heróis, né? A nossa família também são os nossos heróis, pai, mãe, irmãos, amigos e por aí vai. E até, gente, coloca aí quem são os seus heróis, né? Quem foram os seus heróis, ou se eu passei a ser o seu herói, pessoas que já me seguem lá aí pelos treinamentos, coloca aí, posta aí. Então, eu tinha esses meus heróis, né? E eu falei, não, eu quero saber, eu quero chegar. Até então que eu recebi esse chamado. Esse chamado foi um convite. Esse chamado, gente, ele pode ser de várias formas. Ele pode ser de alguém que chega até você fazendo um convite, te conduzindo, te levando, ou algo muito sobrenatural mesmo. Aquela intuição, aquela vozinha que vem em você assim. Essa voz eu tinha lá atrás. Algo me dizia. E até então que aí... Talvez não foi o bastante, mas veio esse chamado de vamos fazer um treinamento. Aí o que acontece? Acontece que a gente naturalmente recusa esse chamado, sabia? Mas por que a gente recusa esse chamado? Recusa porque a gente vive numa zona de conforto, a gente está numa zona de conforto. Imagina você num mundinho, né, no mundo no qual você vive, um mundo básico, seu, normal, e aí você é convidado para ir para um outro mundo. E aí você se assusta, porque é uma coisa, é algo novo. Então, existe uma recusa. Do mesmo jeito que existe uma recusa, existe um lado seu que quer saber, uma curiosidade. Que mundo é esse? Né? Tá bom, eu vou. E aí, então, eu relutei para ir para esse treinamento, então eu decidi e fui fazer esse treinamento. Esse treinamento chama Leader Training. É um treinamento... Ai, gente, que eu vou contar muito sobre ele. É um treinamento que literalmente mudou a minha vida, literalmente. E hoje eu tenho muito orgulho em dizer a todos vocês que quem é Silva, diga raia aí, hein, gente? Coloca raia aí. Depois vocês vão entender o que é Silva, gente. Coloca aí, diga raia para dizer que vocês estão aí junto comigo. Lembra de apertar aí os coraçõezinhos, tá bom? Então, eu fiz esse treinamento. Esse treinamento é um treinamento de impacto, um treinamento vivencial, com várias dinâmicas, onde me colocou de frente com os meus medos, com as minhas verdades, e aí eu não tive escolha, não tive como fugir. Eu não sou muito de fugir, mas eu morria de medo do que poderia acontecer, né? E aí aconteceu aquilo que eu não imaginava. Eu entrei em contato com meu pai, e numa situação extremamente delicada, onde ele foi ao extremo e eu tive que chamar a polícia em casa, eu fiz um escarcéu e graças a Deus tudo acabou bem, né? Enfim. E esse momento veio no meu treinamento, eu tive que trabalhar isso, lidar com aquilo, e aquilo foi, e eu fui vomitando, gente, fui vomitando toda a minha ansiedade para fora. Toda a minha ansiedade, ela foi indo, ou seja... Eu saí desse treinamento extremamente esgotado, mas extremamente leve. Eu nunca me senti tão leve na minha vida depois que eu fiz esse treinamento. E ao sair desse treinamento, a primeira coisa que eu disse, coloquei no meu projeto de vida, e eu disse para a pessoa que ministrou esse treinamento, que me ofereceu esse treinamento, eu disse assim, olha, eu já sei o que eu quero da minha vida. Eu quero ser igual a você e eu quero ser um psicólogo.
eu quero trabalhar com... Ai, até me emociona. Com pessoas. E, gente, eu fiz de tudo para eu fazer parte disso, né? Eu me dediquei, só que aí o que aconteceu? Aí caiu uma enxurrada de coisas na minha vida, do tipo, você não fez, você deixou de fazer, você perdeu tempo, você já tá com mais de 20 e poucos anos, tá com quase 30 anos, e agora o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai fazer? E eu queria tudo fazer, né? Aí já não era muito mais era uma mistura de ansiedade, mas uma impaciência, porque eu queria tudo. E eu falei, opa, peraí, lembra do aprendizado do treinamento? Então vamos por partes. E aí vem um mentor maravilhoso, chama Helber, foi meu ex-patrão, no qual eu trabalhei mais de 6 anos com ele, é um grande amigo até hoje, e ele me disse assim, ele chamava de Marcinho, né? As pessoas me conhecem muito por Marcinho. Marcinho, o que é mais importante para você hoje? Eu falei, tudo. Ele falou, não, tudo é muita coisa. O que é mais importante? Eu falei, cara, eu quero ser um psicólogo. Ele falou, então, comece a fazer, vai lá, se matricule, entra na faculdade, e aí junto da faculdade você vai fazendo outros cursos, você vai se aprimorando, para que, são 5 anos, né, para que até quando terminar os 5 anos, você vai já estar com outras bagagens. E eu falei, puta, é isso mesmo que eu quero, né, e eu fui lá e me matriculei e comecei. Antes de matricular eu fiz um curso, chama PNL. E aí a PNL, ela é o Leader Training, ele é baseado, tudo que a gente utiliza no treinamento Leader Training, ele vem da PNL, né, da Programação Neurolinguística. E eu queria saber qual era o funcionamento, como fazer, como utilizar tudo isso. E aí eu fiz a PNL, aí minha vida já tinha mudado, já foi um divisor de águas, e aí então caiu muito mais informações, muito mais conquistas, muito mais aprendizado, muito mais desenvolvimento com a programação neurolinguística. Então, vai lá eu fazer o curso e me matricular na faculdade. Então, eu comecei uma nova vida, gente. Isso para mim foi um novo mundo. Então, esse treinamento que hoje eu tenho grande orgulho em dizer, para quem ainda não me conhece de fato, hoje eu dou esse curso, esse treinamento. Hoje eu sou um treinador que ministra esse treinamento e ajudei, várias pessoas que estão aqui já fizeram esse treinamento comigo. E eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, mais pro final. Então, eu tenho muito orgulho, gente, muito orgulho de eu ter acreditado um dia que eu ia realizar esse sonho e eu realizei. Então, vamos lá. Me matriculei na faculdade. E aí enfrenta um grande desafio, né? Entre estudar e trabalhar, né? Até das 9 às 6 em Campinas. Depois, nesse escritório onde voltando. Quando eu falei que eu ia trabalhar com treinamento, em 6 meses... Eu fiz meu treinamento em abril de 2005. Em outubro de 2005, eu já estava na equipe. Eu já estava fazendo parte da equipe desse treinamento. E aí foi um gozo ferrado. Em novembro eu fiz parte outubro mesmo, eu fiz parte da equipe e aí fiquei por 8 anos lá me desenvolvendo. Então o desafio eu trabalhava no escritório dessa empresa até às 6, depois ia para a faculdade, ficava até às 10, 10 e meia, voltava, ia para a academia, porque eu sempre gostei de treinar, eu sempre gostei, isso para mim faz parte também, há muitos anos. Ficava até 1 hora da manhã treinando, ia para casa, comia, dormia, acordava, às vezes corria de manhã, depois ia para Campinas, trabalhava, ia para a faculdade, e aí eu fui. Até que chegou no último ano eu não conseguia mais correr, porque eu tinha muito estágio, muita coisa para fazer, e fui diminuindo, mas a academia eu ia pelo menos 1, 2 vezes por semana. Então, eu conseguia conciliar tudo isso. E, além de trabalhar durante a semana, ir para a faculdade à noite, eu tinha que dar treinamento junto com essa equipe no final de semana, que era 1 vez, às vezes 2 vezes por semana, então, por mês. Então, gente, eu trabalhei pra caralho. Nossa, como que eu trabalhei, como que eu enfrentei desafios infinitos para ser quem eu sou hoje, de bagagem, gente, porque a gente se torna um herói. O que faz um herói, no meu pensamento, são as nossas bagagens, né? A gente tem bagagem, né? Por isso que é importante a gente chegar no momento da vida, principalmente quando a gente faz aniversário, e olhar para trás e saber qual é o meu legado, o que eu tenho feito, o que eu tenho construído até aqui. E todo esse legado, ele que seja em prol de ajudar o outro, né? Então, qual é a sua história até aqui? Então, ela tem que ser uma história bacana, né? Então,
eu fui um grande herói para passar por tudo isso, fazer todo esse processo e ainda no final de semana dar treinamento. Eu levava provas para estudar lá, enquanto numa dinâmica e outra eu ia lá e estudava e aí foi. Até que... Deixa eu limpar meu nariz aqui. Até que no... Espera aí um pouquinho só, deixa eu pegar aqui um papel. Até que no último ano, quase próximo ao último semestre, o que acontece? O que o universo me dá de presente? Um acidente. Ele me colocou um desafio que talvez foi o maior desafio da minha vida, até muito mais do que aquele que eu encontrava em casa com meu pai. Então, ele me mostrou que eu tinha algo a aprender ainda, não era o suficiente até o que eu já tinha passado. Ele falou assim, não, tem um pouco mais ainda para você aprender, rapaz, então vamos lá. E sofri um acidente de moto, onde eu quase perdi minha perna em 2011, dia 2 de abril de 2011. Eu quase fui quase encontrei Jesus, né? Mas Jesus falou, não é a hora ainda, então volta lá e continua. Quase perdi minha perna, tive fratura exposta, perdas óssea de fêmur de 6 centímetros, né? Ainda estou em recuperação, então isso já faz 9 anos. E aí eu me vi, então, lá deitado numa mesa, numa cama de hospital, sem poder fazer nada, com minha perna esticada, com aqueles extensores, né? Estica assim, porque o osso tinha partido, saído para fora. E aí, então, eu olho para tudo aquilo e falo assim, tudo bem, daqui um mês e meio, 2 meses, eu vou voltar a correr. Olha só. Se tem um cara otimista, sou eu. Não é muito otimista. Esse otimismo ferrou com a minha vida, mas beleza. Mas eu acreditei que eu ia, com 1 mês e meio ali, eu ia voltar a correr. E aí o médico olhou e falou assim, vai demorar um pouco mais do que 2 meses, né? Porque o seu acidente foi muito grave e eu não tinha consciência da gravidade. Mas tudo bem. Fiquei 22 dias no hospital. Nesses 22 dias eu fiz 2 cirurgias e saí com uma haste na perna, uma dor horrível. Isso durou 4 meses. 40 dias, essa dor insuportável. E aí, gente, que vem aí um desafio gigantesco, né? E eu chorei muito já, eu já fiquei muito mal com tudo isso. E ainda me emociona pelo dó, eu fiquei com muito dó de mim. A gente precisa passar isso na vida, se vocês não sabem, a gente precisa reconhecer as nossas fragilidades e principalmente, né, ter essa pena, esse dó da gente. Ainda mais eu, que sempre fiz muito pelos outros, pelos amigos, eu sempre fui muito pra frente. Comigo não tinha erro não, eu colocava, na época, olha só, é errado, mas eu colocava 8 pessoas para ir para um rodeio aqui perto da minha cidade e lotava e não tinha, quem quisesse ir eu dava um jeito, eu sempre fiz muito pelos outros. Então quando as pessoas iam fazer por mim, eu meio que não permitia, porque eu sempre falei assim, não, eu dou jeito, não esquenta comigo não, vamos fazer por você. E aí então eu me vejo lá para que o outro me fizesse algo. E aí tá bom, então vamos lá, eu vou trabalhar isso em mim para que eu permita que o outro faça por mim. Então nesses 40 dias, gente, foram os 40 dias mais horríveis da minha vida, de dores assim, extremamente fortíssimas, né? Onde eu não consegui encontrar uma medicação que amenizasse a minha dor. E aí então, eu passou esses 45 dias mais ou menos, eu voltei a trabalhar. E eu falei assim, não, eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a dar treinamento, eu vou voltar a terminar minha faculdade. E as pessoas falam, não, você não vai terminar a faculdade você vai trancar, o ano que vem você termina. E para mim era inadmissível, gente. Eu não via possibilidade de trancar uma faculdade. Sabe por quê? Porque eu olhava pra minha história e falava, porra, aquele menino que só teve desafios na vida, né? Nossa, pastou pra caramba. Pra agora, eu falava, pô, universo, pô, que sacanagem é essa, cara? Pô, não bastou, né? Aí eu fiquei revoltadinho um pouco, falei, pô, mas não é justo, né, cara? Eu quero terminar, eu quero erguer o canudo com a galera, né? Falava assim, pô, não vou, tudo bem, eu poderia ir no ano seguinte, mas eu falei assim, não vou permitir todo o meu desafio, todo o meu enfrentamento para não levantar com eles, né? E aí, eu falei assim, vamos lá. Só que aí, teve uma mentora na minha vida, que eu não sei se ela estava aqui, não sei se ela continua,
que me ajudou muito, gente, que hoje eu tenho orgulho em dizer que é minha sócia, que é minha amiga, que é minha parceira, que ela já foi tudo na minha vida. Ela só não foi a mãe dos meus filhos, né? Ou ainda não é. E a Simone, né? Então, ela sempre, depois disso tudo, né? Do acidente, antes já até, ela já entrou na minha vida e trabalhou comigo, participava desses treinamentos. Então, ela foi uma mentora que me incentivou muito, do tipo, vamos, você quer? Vamos junto. Mas como? Eu não consigo andar, né? A gente dá um jeito. Então a gente foi, alugou uma cadeira de roda, ela colocava no carro, gente, a cadeira de roda, me levava pro trabalho, eu ficava lá, meio que trabalhando, não, ficava meio ali, e eu pegava aí eu saía às 6 horas, ela me levava pra faculdade, eu tive uma aula na faculdade, porque já era o final, né, então eu tinha uma aula só presencial e o resto era tudo estágio que eu tinha. E os meus professores não queriam que eu retornasse, porque sabia da gravidade e eles entendiam que eu poderia voltar o ano que vem. Eu falei, não, né, pessoal, eu falei, olha, eu só vou deixar de ir se eu colocar em risco os meus pacientes. Se eu não tiver em condições de atender um paciente que precisa de mim por conta da minha dor, eu vou parar, né? Mas eu consegui administrar, e essa Simone pegava o carrinho dela, né, e me levava para baixo e para cima. Imagina uma cadeira de roda, enfiava dentro do porta-mala, o porta-mala dela cabia, muita coisa, e enfiava no carro e a gente ia para todos os lados, todos os meus estágios, eu ia de cadeira de roda, depois eu ia de muleta. Ela chegava a parar no meio da estrada de dor, porque eu não aguentava de dor, então eu tinha que parar para amenizar um pouquinho, porque doía demais, gente, a minha perna. E aí foi, ai, gente, foi muito tempo. As dores eu sinto até hoje, mas hoje não mais da mesma intensidade. Então, já tem 9 anos e meio, 9 anos que eu sinto dores praticamente todos os dias, né? Então agora tá quase menos, mas eu tô próxima a terminar esse processo todo. Então, ela me ajudou muito, me incentivava, não vai, é possível. Então, ela tem uma parte gigantesca na minha formação de profissional. Me ajudava na correção dos meus infinitos relatórios que eu tive que fazer, enfim. E até que eu não sei se eu vou segurar, mas eu vou tentar segurar, porque foi o momento mais emocionante da minha vida. Foi que eu tive um professor que hoje é meu amigo, um psicanalista. Ele é muito inteligente, ele é muito foda no que ele faz, e eu tinha muito orgulho dele, mas eu tinha muito medo, porque ele era muito bom. E eu não me achava tão bom assim para ficar na supervisão dele, né? E aí eu tinha medo de errar, enfim. E eu caí com ele, porque a gente não escolhe, mas a escola escolheu, a faculdade, e eu caí com ele. No que eu caí com ele, eu falei, tô ferrado, né? E aí foi. Aí aconteceu todo o acidente, tive que parar, voltei. E a gente tinha que ter 8 atendimentos no período para passar, senão já é reprovado. 7 reprova. Então a gente tinha que dar um duro, para atender as 8 sessões, né, com o paciente, para ter a possibilidade de passar, fora o resto. E aí, no acidente, eu não consegui. Eu consegui quanto? 7. Mas deu um duro. O que acontece? Quando eu fiz a formação de programação linguística, eu me desenvolvi muito. E a formação, ela é muito foda, gente. Ela é muito maravilhosa. O que eu aprendi em PNL, eu não aprendi em 5 anos em faculdade, pra vocês terem uma ideia. Todo esse manejo, toda a minha condução, ela é... Aquele tímido, ele se transformou em outra pessoa depois de PNL. PNL é fantástico, que eu também dou, junto com a Simone, esse curso. Então, eu tive... Na parte da teoria, eu era bem mais ou menos, de verdade. Mas na parte prática, eu era fantástico. Eu dava show na sala toda. Isso é de verdade. Então, o que aconteceu? Eu tentei substituir as minhas faltas nos meus atendimentos. E foi. Enfim, chegou no final, a hora dele dar o aval dele, o cara mais fodástico para mim da faculdade me chega e me dá um 10. Aí eu falei, porra, como assim, cara, 10? Não que eu não merecesse. Eu falei, porra, eu não consegui os 8 e você me dá 10, né? Ele falou assim, cara, não tem como, você é muito bom. Nossa, gente. Aí eu engoli o choro, agora eu não consigo, mas... Eu engoli o choro, segurei, aí tinha um cara que na parte da teoria ele era muito bom, mas na prática ele não era tanto, e era um senhor, e aí ele tirou 8 e ele ficou revoltado, né? E eu fiquei super feliz, olha só.
porque ele sempre tirava 10 e eu sempre tirava menos, ficava de DP muitas vezes, porque não conseguia, às vezes, na parte de teoria. O entendimento para mim era muito difícil. E aí eu tirei 10, cheguei no carro, chorei de Campinas a Indaiatuba. Nessa época eu já estava com um carrinho automático, e aí eu vim chorando até Indaiatuba, porque aí entrou tudo, minha vida inteira, minha história, aí o herói, aí tudo aquilo. Eu falei, puta vida, né? Depois de tudo que aconteceu, eu sou brindado pelo universo. Você fala, ei, universo, você sabe o que você faz, né? Você dá um chutãozinho, mas também você pega e leva a gente como se fosse um Red Bull, né? Dá as asas e vai, né? E é assim mesmo, né? Por isso que o que a gente planta, a gente colhe. E aí eu sou católico, mas eu amo o espiritismo. E aí eu achava que, falei assim, pô, eu acho que eu tenho vários karmas lá atrás para resolver nessa vida. Então, manda aí que eu vou resolver. Falei pra ele, pode mandar então que eu vou resolver. E aí, gente, passou todo esse processo, me formei, consegui me formar com todos. Já tem aí 8, quase 9 anos que eu me formei, e junto dessa formação eu fiz outras formações de cursos, né, que agregaram tanto para ser o que eu sou hoje. Deixa eu adiantar, senão não vai dar tempo. E aí a gente encerrou um ciclo lá nessa empresa. Tive esse cara que dessa empresa, ele foi um grande mentor na minha vida e que me ensinou muito, muito mesmo. Eu acho que é assim, existe a pessoa que ensina e existe a pessoa que está aberta para aprender, né? Então, existem os dois lados, né? A parcela das duas pessoas, aquela que é boa para ensinar, os nossos professores, por exemplo, mas a gente precisa estar atento para absorver, porque senão não vai adiantar de nada. O cara pode ser bom quanto for, se você não tiver o mínimo, você não vai conseguir. E eu era as orelhas, o olho, tudo era para absorver aquilo que estava acontecendo. E aí a minha bagagem foi construída. Saí de lá, vem a Simone na minha vida com essa fala, com esse chamado, e diz assim, vamos montar empresa, e eu neguei, de novo. Eu neguei por quê? Porque eu não queria chegar num patamar muito elevado. Olha só, eu queria, mas eu não queria. E eu tinha uma ideia de outras empresas que trabalham com isso, e elas são muito estrelas, elas são egoístas, muitas delas, elas brigam demais por conta do ego que se eleva demais por conta do que esses treinamentos oferecem. E eu disse que eu não queria isso, eu queria ser o Márcio, o que cuida dos animais, o que ajuda as pessoas, dos meus atendimentos, e eu não quero me transformar. E ela foi muito fantástica e disse assim, não, você não precisa ser igual, tira o que é bom, né, com tudo isso, e vamos tentar. E eu assumi a bronca e fui tentar. Eu dei o meu primeiro treinamento em 2015, em abril de 2015, março. Olha aí, Simone, me corrigi. Em março de 2015, com 2 muletas, gente. Lá na frente, palestrando com 2 muletas. E ela ali do meu lado, vamos. Ou seja, eu e ela montamos uma empresa, e hoje tem 5 anos já a nossa empresa, que chama Elo Treinamentos, e que está aqui, ó, gravado aqui no meu bíceps, né? Esse aqui é o logo da minha empresa. E aí eu olho para esse logo, gente, não sei se vocês vão ver assim, que acho que é melhor, tá vendo, ó? Ele é como se fosse o infinito, e ele tem aqui, ele não se fecha, né? Ele é essa volta toda, que são as cores dos nossos treinamentos. E ele não se fecha, por quê? Porque a gente está sempre em construção, então ele nunca se fecha, né? E está sempre aberto. E quando eu olho para isso aqui, é como se eu visse a minha história aqui, sabia? Tudo em quadrinho, bem pequenininha, aqui, me mostrando quem eu fui. E eu tenho orgulho, gente, de tudo que passou, né? Não queria que fosse do jeito que foi com relação na minha casa, mas eu tenho muito orgulho de tudo que eu aprendi na roça, nos meus outros trabalhos, nesse que me ensinaram muito nessa empresa, e aí da faculdade até aonde eu cheguei. Então, para quem não sabe, e aí foi esse chamado para essa empresa, que hoje, gente, com muito orgulho, eu ministro esse treinamento que mudou a minha vida, que é o Leader Training. E o que eu convido vocês, se vocês não fizeram, venha fazer. Agora em agosto, se Deus quiser, as coisas vão estar melhores, e aí a gente vai começar a retornar os atendimentos, os treinamentos. Em agosto, se não em setembro, mas a gente retorna, para que possa mudar a sua vida. Então,
A minha jornada, ela se baseia em todo esse processo, né, que vem lá de trás, já com uma certeza de tudo, com os meus mentores, com pessoas importantes que eu escutei, que eu estive ao lado, mais perto agora, outros tantos amigos, gente, que me fizeram, mas a Simone que sempre está bem perto mesmo de mim, e a gente construiu essa empresa que já está muito sólida, graças a Deus, e estamos ajudando muita gente. Então hoje, gente, eu sou Márcio Alves, eu tenho, não precisa falar a minha idade, né, não importa, mas eu sou psicólogo clínico, eu sou um grande profissional, eu sou psicanalista, sou master practitioner, tenho várias formações em tantas outras formações que agregam a ferramentas para a condução dos treinamentos que eu e a Simone e a minha equipe, a Eliana, o Cláudio, Daniana e o Fer, e outros tantos, né, que já passaram pela minha equipe, utilizamos de tudo isso para oferecer às pessoas que nos procuram. Então, a minha jornada do herói é essa, de passar por tudo isso e hoje, né, desde sempre, mas hoje muito mais preparado para oferecer ao outro, porque essa jornada desse herói, o que acontece? Ele sai, né, como eu contei, ele sai do mundo, passa os desafios, tem a recusa disso, e vai, aí ele passa por tudo aquilo, ele experimenta o elixir, ele pega lá o poder mágico, né, que é metafórico, e traz de volta, que ele não quer voltar mais para o mundo, porque aquele mundo já é bom, mas é importante voltar para o mundo para saber como esse mundo está e trazer outras pessoas também. E o mais importante, trazer conhecimento. E é o que eu faço. Trago toda a bagagem, todo o conhecimento, e eu não sou egoísta, gente. Eu sou muito legal, porque eu ofereço tudo que eu sei, eu passo para as pessoas. Todo o conhecimento, pode ser o pequeno que seja, pode ser o grandioso. Me pergunte que eu vou tentar te ajudar. Se eu não conseguir, eu procuro uma outra forma. Se eu não encontrar, infelizmente eu não consigo. Então, eu consigo passar todo o meu conhecimento para o outro. E a gente só vai ser alguém na vida, a gente só vai ter o nosso legado, a gente só vai ser esse herói quando a gente... Porque o herói ele não é sozinho. Já viu um herói sozinho? O herói faz algo para alguém, não faz? O herói faz algo para as pessoas. Homem-Aranha, Homem de Ferro, todos fazem pelas pessoas. Então, termino aqui dizendo para vocês, sejam heróis, vocês já são heróis, só precisa fazer todo esse caminho, dar uma olhada para saber o quanto você pode, o quanto você consegue e o quanto você pode ajudar as pessoas nesse mundo que nós estamos hoje. Então, a nossa filosofia é, vamos fazer a nossa parte, um pouquinho que seja, para que então a gente consiga mudar, né? Mudar o mundo é muito grande, mas se a gente fizer a nossa parte, fazer o bem sem olhar a quem, aos poucos a gente consegue chegar lá fazendo um pouquinho. Não adianta cobrar do outro, temos deveres também, né? Não é o dever do outro, é o meu dever com o quê? Com a sociedade, com tudo, com os animais, com a vegetação, com as plantas, com tudo, gente. Eu sou muito ligado a isso e gosto demais. Então, falei bastante. Eu sei que os pormenores, os detalhes menorzinhos, isso vai vir num livro, né? Que um dia eu vou... Já comecei a escrever e um dia ele sai aí. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso, gente. Venham fazer esse treinamento comigo, com a minha equipe. Venham se permitir esse chamado, gente. Escuta esse chamado, né? Permitam-se estar atento a isso, ou seja, qual for o teu chamado, mas escute isso e verifique para saber o que é e o quanto você pode ser diferente e quanto você pode ajudar pessoas. Então, obrigado por todos vocês estarem aqui. Eu falei demais, eu nem vi o que vocês escreveram. Gente, eu vou salvar a live, eu vou tentar deixar salva para que vocês possam compartilhar com seus amigos, para que vocês possam rever isso novamente, se vocês desejarem, com amigos, né? Nós somos o que somos hoje porque a gente vê um pouco do outro. E esse meu desafio com a perna foi um grande aprendizado para as pessoas que me seguem, né? Hoje, eu fiz 15 cirurgias já, acho que vou fazer mais umas 3 pelo menos. Este ano acho que não quero mais, mas ano que vem eu vou mexer nela de novo. Ela tá fortalecida, tá bem, mas ela precisa dobrar mais, né? Ela tá bem, ela tá assim mais ou menos, então ela precisa chegar aqui, assim. Então,
Ainda vou enfrentar vários desafios, não para por aqui, mas eu tenho saúde, tenho fé, acredito, tenho uma equipe, tenho pessoas, tenho mentores que estão ao meu lado, que estão ali posicionados para dizer assim, opa, bora lá que o que vem agora pela frente não vai ser maior do que eu enfrentei. Inclusive o que a gente está passando, a empresa está parada, né? Desde abril a março a gente deu treinamento, parou. E é fascinante, é um grande desafio, passando novamente com a empresa fechada 100%. Ela inclusive está com os nossos atendimentos, mas a empresa teve que parar. Mas tudo vai dar certo e mais uma vez o universo vai nos abrir outra porta para que a gente, se livre de tudo isso e possamos voltar aí à vida normal e com muito trabalho, hein, gente? Sabe aquilo de faça o que você gosta e você nunca mais vai trabalhar na vida? Isso é uma mentira, tá bom? Faça o que você gosta e você vai trabalhar pra caralho pro resto da sua vida. A diferença é que vai trabalhar feliz. É o que eu faço. Trabalho feliz, satisfeito e muito motivado a continuar fazendo o que eu faço. Com vocês, com pessoas que já passaram por mim ou são os meus pacientes ou outros tantos que virão. E eu pretendo ajudá-los todos, né? Até onde eu conseguir, eu pretendo fazer isso. Então, gente, obrigado por tudo, obrigado por me acompanhar, obrigado por curtir. Eu sei que eu preciso fazer mais live para vocês, eu acabo aqui passando, eu atendi até agora e aí eu venho, então me sobra quinta-feira, mas eu vou dar um jeito de fazer mais para vocês. Porque é gostoso, né? A gente poder falar, poder compartilhar, poder dividir um pouquinho de conhecimento, né? Conhecimento é assim, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. É o que eu acredito e é o que deve ser feito. Tem ainda 2 minutinhos. Eu queria tanto responder aqui para vocês, mas eu não vou ser capaz de... Ei, Cris do Goiás. Van. Pois é, gente. Eu sei que todos vocês têm a sua história. Eu escuto várias histórias, né? Com os meus pacientes, e eu sei que é uma curiosidade as pessoas saberem qual é a sua história. Me conta a sua história. Teve um amigo, chama Paulinho, tá lá no Canadá. Um dia ele enfiou o dedo na minha cara e falou, quero saber da sua história agora, me conta a sua história. Aí eu contei para ele. E então a gente tem histórias muito parecidas, né? Todos nós. A gente sempre teve os nossos desafios, seja com os nossos pais, né? Que são as pessoas que estão mais próximas de nós. São pessoas que estão próximas de nós, então os nossos maiores desafios são com eles, às vezes muito bons, mas às vezes bem desafiadores, né? Mas a gente supera, quando a gente tem vontade, a gente quer, a gente tem uma família que por mais percalços, desafiadoras que sejam, a gente pode retirar algo de importante para fazer a nossa personalidade, né? Eu sei que ela é criada lá no comecinho, mas as nossas condutas a gente pode mudar, viu, gente? A gente consegue sim. Então, e não adianta falar assim, eu faço diferente. Você só vai fazer diferente quando você se entender. Portanto, façam terapia, façam análise, façam nosso treinamento para você também poder ressignificar todos os seus conteúdos, seus traumas, as suas questões e ser uma pessoa mais leve e feliz, assim como eu sou, tá bom? Beijo no coração, forte abraço. Tira print aí, tira print, coloca lá no seu stories e me marca que eu vou adicionar vocês. Vai lá, tem uns minutinhos aí. Minutinho não, tem segundos para fazer isso. Forte 4, gente, família Silva, obrigado por vocês existirem na nossa vida, minha, da Elo, da Simone, da minha equipe. Vocês fazem acontecer. Sem vocês a gente não conseguiria. Beijo, tchau. Vou tentar salvar ela aqui, gente. Espero que dê certo. Fique com Deus.